Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Eu estou lendo a Bíblia, estou no livro de Atos. Eu vou pedir para você ficar aqui comigo. No final, você deixa o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. Que Deus abençoe. Atos 5. Ananias e Safira. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E sua mulher sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu, e depois de vendido o dinheiro, não estava em teu poder? Como planejastes isso no coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. E ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também a sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: Sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: Por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-no morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. Embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto os homens quanto mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Os apóstolos são tirados da prisão. O testemunho perante o sinédrio. Então, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os líderes religiosos dos israelitas e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Os guardas foram até lá, mas não os encontraram na prisão. Então, voltando, anunciaram-lhes isso, dizendo: Encontramos o cárcere trancado com toda a segurança e as sentinelas em pé junto às portas. Mas quando os abrimos, não encontramos ninguém. E quando o capitão dos guardas do templo e os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram perplexos por causa deles e pelo que teria acontecido. Então chegou alguém e lhes avisou: Os homens que pusestes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Mas encheste Jerusalém desse vosso ensino e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: É mais importante obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para conceder a Israel
o arrependimento e o perdão de pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O conselho de Gamaliel. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. E prosseguiu: Homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a estes homens, porque há um tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém. A ele se juntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram. Mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: afastai-vos destes homens e deixai-os livres, pois se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, aplicaram-lhe chicotadas e ordenaram que não falasse em nome de Jesus. Então o soltaram. E eles retiraram-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados, dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Em todos os dias no templo, e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Atos 6. A escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. E, em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregamos desse serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, o primeiro mártir. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada Sinagoga dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: Nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E, incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele. Prenderam-no e o levaram ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.